Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a Vale. Tá na telinha, ainda não, né? Que na telinha inicial, aqui tem até meu certificado por aqui, mas o assunto é Vale. O fornecimento de 25 mil toneladas de níquel para o pessoal da GM, tá? Isso é legal, mas a semana não começou muito interessante para o minério de ferro. Então o vídeo vai ter aquela estrutura clássica, pessoal. Vou passar a notícia aqui rapidamente do pessoal da Suno, créditos para Vanessa Loyola, mas logo em seguida vou falar sobre minério de ferro, a minha situação, o que eu estou achando de preço-alvo para ele no curtíssimo prazo, e a gente termina com a Vale 3. Beleza? Para vocês que são valerianos aí, vai? Bom, feito isso, pessoal, qual a notícia positiva, tá? Um belo contrato com a GM. 25 mil toneladas de níquel, querendo aproveitar essa eletrificação dos carros, precisa de níquel para isso, barabim, barabom. Tá? A Vale vai fornecer aí 25 mil toneladas para o pessoal da Chevrolet, da GM. Tá? Então, um bom contrato com os gringos. Créditos de novo para a Vanessa aqui. Isso traz para o médio prazo mais fonte de receita. Cada vez mais, pessoal, esse transatlântico chamado commodities, chamado IMAT, transforma em dividendos, 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 e não muito em aumento de capital. Tá? Você comprar um valor e vender ao próximo. Você tem que ser trader se você quer fazer isso no curto prazo. Tá? É difícil. Vai ser o mundo para as commodities em um ano que todas as análises, né, todas as agências estão caracterizando como um ano, se não recessivo, pelo menos com um crescimento menor, se comparado com este 2022, 2021, certo? Então 2023 não deve ser aquele ano muito contente para as commodities na parte de 60, 70, 80, de 100 reais, de aumento de capital do investimento feito. Deve ser um ano muito mais amigável para dividendos. E falando em dividendos, quais são os melhores meses para se investir na Vale? E aí eu vou trazer o contexto de 2021. Tá? Eu acho que 2023 terá um repeteco. Tá? 2022 foi quase ali um repeteco. Então vamos lá, trazer aqui 2021. Tá conectado agora para vocês. Foram 1, 2, 3, 4, 5 dividendos. Tiveram as suas datas cortes concentradas aqui no primeiro TRI, começo de março. No começo de março. Depois fomos para junho e finalizamos em setembro. 2022, março de novo. Tá? Só que aí, ao invés de junho, pulou para agosto. Nós tivemos em agosto os dividendos desse ano. Em 2020 foi em setembro. 2018 foi em agosto de novo. Então, a Vale aí com duas grandes fases de dividendos, calendários de dividendos. Com certeza, no primeiro TRI. Fiquem muito atentos aí que março tem grande chance de vir bons dividendos pós-resultado do quarto TRI. Março ali, 4 de março. Depois a gente fica na dúvida e na expectativa se vai ser ali em junho, no final, né, praticamente julho, tá? Até setembro. De julho a setembro, abre mais um leque de dividendos para a Vale. Ela não costuma pagar com o Papai Noel. Ela pagou aqui em 2019, 26/12, mas eu não tenho um repeteco aí de 12, do mês 12, perdão, tá? Tanto em 2021 como em 2022. Então já foi o ano para Vale. Ano passado ela pagou mais dividendos aqui, né? Porque tivemos mais repetições. Né? Foram 2 em março, 2 em junho, 1 em setembro. Esse ano já foram 1 em março, 2 em agosto. Tá? Expectativas para mais um durante o Papai Noel? Pessoal, pode ter expectativa sim, não seria inusitado. Tá? Só a probabilidade é um pouco mais baixa. Probabilidade um pouquinho mais baixa aqui. Mas se você quiser apostar e ficar atento, pode ser baixa a probabilidade de mais um dividendo para Vale perto do Papai Noel. Legal? Feito isso, pessoal, qual o cenário que eu tenho para o minério de ferro? O cenário que eu tenho para o minério de ferro, tá, é que ele fique estável no mês de dezembro. Estamos quase em dezembro. Ele deve ficar estável entre esses vértices aqui, que eu vou até colocar o 112 também. É que o 112 não seria estabilização, seria uma boa alta. Mas o mais provável é que nos próximos 20 a 40 pregões, o minério de ferro, esteja aqui entre 88 e 112, lateralizando, assim como o petróleo está, de 80 a 90, 85 a 95, está lateralizando. Eu acho que o minério de ferro tende também a estabilizar. Tá?
Até quarta-feira, pessoal, dessa semana, hoje é dia 21. Quarta-feira é um dia muito especial para as commodities, por quê? Saem dados do PMI, dados econômicos dos Estados Unidos. Se o PMI quarta-feira vier fraco, tá? Vai exigir menos do Fed para desacelerar a economia, logo vai exigir menos juros. Então, se o PMI, e no curtíssimo prazo, pessoal, até janeiro de 2023, fevereiro, dados econômicos fracos dos Estados Unidos são positivos para os mercados, por incrível que pareça. Então, se o PMI vier fraco na quarta-feira o minério pode virar para cima. Essa semana ele acordou com notícias não muito positivas da China, com contágio, inclusive, infelizmente, óbitos, né? E isso está gerando aqui já um certo mau humor para as commodities, mas o dólar se fortalece. Então eu espero que o minério vá até 88,15 aqui, depois lateralize. A gente passe um final de ano aí com possibilidades de um rally para as commodities? Não, mas possibilidade de dividendos. Ali eu não acho que vai acontecer com facilidade, pessoal. Eu tenho 113 aqui, tenho, mas depende de dados econômicos chineses. Conforme a gente vai acumulando dados econômicos, se porventura positivos da China, aí eu vou crescendo a minha possibilidade da gente vir até o preço teto. Tá? Para o ano que vem, se vocês perguntarem para mim qual é a melhor commodity, eu continuo achando que é celulose e metálicas. Não é grãos e não é petróleo. Por quê? Grãos e petróleo caíram menos do que caiu o minério de ferro. Então é uma necessidade aqui, é um trade técnico. E aqui um pouquinho da opinião, Bruno, é que todo mundo está achando o seu grupinho para se globalizar. Pois depender somente da China na pandemia trouxe aí um problemaço de cadeia de oferta, tudo parou. Tá? E nós também agora temos ao pessoalzinho mais amigo de Estados Unidos e Ocidente e um outro pessoal mais amigável ali com China e Rússia. A gente vai ficar, não desglobalizar, mas a gente vai ficar em blocos multiglobalizados, vamos assim dizer. E isso deve forçar, e já é um movimento que eu estou observando, principalmente o Japão, fazendo aí, construindo do zero uma indústria de semicondutores, fazendo muito investimento para isso. O que me parece é que os países desenvolvidos vão voltar a ter o mínimo de investimento em industrialização, indústria, para evitar que novos choques de guerras, pandemias, façam com que a inflação do país ou o país fique muito dependente das importações. Vejo isso como uma trend, né, como uma tendência, tá? E essa tendência ela é muito positiva para países como Chile e Brasil, que vendem cobre, minério de ferro, níquel, essas matérias-primas que demandam aí algumas indústrias tê-las. Acho legal, né? Talvez aí o Brasil não tenha a China crescendo loucamente ano que vem, mas tem alguns países também ricos, tá? Como o Japão, exemplo, aí, tentando gastar um dinheirinho para reindustrializar a sua economia, trazer para casa alguns setores, alguns produtos e serviços estratégicos para evitar ficar tão dependente. Isso no frigir dos ovos, pessoal, é dizer o quê? O mundo vai ter que conviver com taxas de juros mais elevadas porque a inflação tende a se elevar. Durante todo esse processo de reindustrialização, que eu acho que vai acontecer em alguns países ricos, tá? A gente vai ter a dificuldade, então, desse trade gratuito entre moedas, e principalmente tendo a China ali como principal motor do capitalismo produtivo. Né? A gente tende a ver a China diminuir um pouquinho essa capacidade produtiva, investir mais em serviços, então a China virando aí uma economia mais de serviços, enquanto que polos em outros países industrializados, países ricos, como o Japão, estou dando um exemplo, esses polos podem voltar a investir em indústrias e deixarem de ser só serviços. Uma tese que eu tenho, pessoal, e essa tese no frigir dos ovos é pró-inflação, e é uma tese também de juros neutros no mundo, porque não pode subir muito os juros por muito tempo, porque eu estou investindo em industrialização e isso demora para gerar retorno, então preciso de capital barato. Então, pró-inflação, pró-juros neutro e também, como é pró-inflação, é pró-commodities, estabilização de commodities. A gente tende a ter o minério de ferro se estabilizando. Óbvio
Óbvio não, né? Esse gráfico, vocês sabem que eu tenho aqui o crash do crash, que é o 56 ao 61, se eu tiver errado. A demanda para o minério de ferro realmente tombar muito, porque ano que vem a gente vai ter todas as políticas desenvolvidas, tirando o Japão e a China, todas no terreno contracionista. Então é difícil imaginar um aumento, um consumo, uma demanda enorme por commodities ano que vem, se todo mundo está contracionista. Agora, para o médio prazo, nos próximos 5 anos, eu já vejo movimentos de, opa, vamos depender menos da China, vamos depender menos da Rússia, bloco ocidental, vamos depender menos dos Estados Unidos, de repente, e vamos reindustrializar aqui alguns setores específicos da nossa economia. Isso quem fala é França, Japão, Coreia, Europa, de certa maneira, Reino Unido. Quem pode. Beleza? Feito isso, pessoal, o cenário para o curtíssimo prazo, que é o mais importante, ele deve ficar em queda do minério de ferro até quarta-feira, dia 23, pré-Thanksgiving. E aí na quarta, às 10h30, meio-dia e meio, eu passei aqui para vocês no vídeo de ontem, no vídeo macro semanal, vou deixar no card, tem PMI. Se o PMI vier fraco, o minério de ferro tem tudo aqui para invadir os $100. Tá? Legal. Feito isso, Vale. A Vale bateu em praticamente todos os alvos, pelo menos os alvos de cenário base. Os alvos de cenário base eram 79,50, bateu. Depois foi criado também 83 e 84,40, bateu. Faltando 87,73, 91,4. É cenário base no curtíssimo prazo a gente invadir aqui? Não. Porém, caso quarta-feira venha dados fracos do PMI, ponto 1. E em dezembro, o último payroll do ano, é a primeira semana de dezembro, vier fraco, dados de criação de emprego, nós vamos ter sim mais um ralizinho, pelo menos eu imagino, será meu cenário base lá, pós-dados, então o Brunão tá igual o Fed, né? Data dependente, data driven, né? Então, aí sim, dados fracos americanos, vamos para cá. Dados fortes, pessoal, entramos na lateralização e o único destino é voltarmos para os 71, 86 mínimo, depois 68, 65, 61, até os 57, 52 aqui. Então a gente vai ter que acostumar, tá, nos próximos meses, pessoal, a ver a Vale exatamente caranguejar, como está fazendo. Desde aqui de maio de 2021. Temos topos muito próximos, fundos muito próximos, e a gente não está andando para lado nenhum. O que se beneficia aqui, pessoal? Holders, dividendos. Compra no mesmo valor, ali mês a mês, ou muito próximo, ganha dividendos. Ganha dividendos. Ganha dividendos. Então sai do trade, como eu falei no começo do vídeo, de ganho de capital, né? A gente estaria vendo um gráfico andando assim, né? Para um gráfico bem consolidado, para uma Itaúsa. Ela vira Itaúsa, ela vira a Vivo, a Engie, né? Mas de qualidade. Qualidade não, mas de dividendos. Certo, pessoas queridas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição, aproveitem os descontos dos parceiros aqui do canal em carteiras, em calls, em até certificação de CNPI. Temos desconto. Deixo para vocês na descrição. E eu, Bruno Mazzoni, vou correr contra o tempo e contra também aqui. Quanto tempo, né? O burnout. Contra o burnout, vamos assim dizer, para fazer um curso macro para vocês. Até quinta-feira. Vou tentar. Tchau, tchau.